Muito bem. Senhor Presidente, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Queria começar por cumprimentar o Dr. Vicente Ferreira. Hoje à tarde nós tivemos nesta audição e na anterior, no fundamental, ouvir os membros em funções da administração da Empordef. Tivemos a ouvir o engenheiro Jorge Camões, de viva voz, que é membro da administração da Empordef, para além de ser membro do Conselho de Administração dos Estaleiros. Tivemos a presença do Dr. António Mendonça nessa reunião, embora não tivesse falado. Agora o Dr. António Mendonça continua e o porta-voz, digamos assim, da administração é o Dr. Vicente Ferreira. Muito bem. Feita esta continuidade, portanto eu considero esta audição a continuidade da audição anterior, no fundo. E eu gostava de lhe colocar o seguinte. Sr. Dr. Vicente Ferreira, eu não estive presente em toda a última audição em que esteve aqui na Comissão de Defesa. Vim cá, assisti a parte, mas foi o deputado António Filipe que falou consigo, que o interpelou. No entanto, fui buscar algumas das gravações dessa audição sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo e recordo-me que, enfim, o diagnóstico que o Sr. Doutor fazia na altura era um diagnóstico pouco otimista, digamos assim. O senhor dizia, entre outras coisas, que até final de janeiro era preciso encontrar um parceiro que colocasse nos estaleiros qualquer coisa como 57 milhões de euros. Na altura em que esteve cá, disse-nos isto e disse-nos uma outra coisa mais, que não havia interessados para fazer e estabelecer parcerias com os estaleiros. Tinha havido 7 ou 8, salvo erro, foi o que referiu, mas que recentemente, na altura em que esteve cá, só havia uma empresa interessada. Ora bom, estamos em março, quase finais de março de 2012. A verdade é que não houve nenhum parceiro que até janeiro tivesse introduzido nenhum dinheiro nos estaleiros, e a verdade é que na sequência de um anúncio de privatização, ontem feito pelo Sr. Ministro da Defesa e pelo Sr. Primeiro-Ministro, aparecem à cabeça, mesmo antes do contrato estar anunciado, preparado, o caderno de encargo estar desenvolvido, especificado, quer pela Empordef, quer pela Par Pública, aparecem logo à cabeça 6 interessados. 2 estrangeiros, chineses e russos, salvo erro, e 4 nacionais. E a primeira pergunta que cabe fazer nestas circunstâncias, Sr. Doutor, é esta. O que é que mudou? Eu sei que havia primeiros-ministros que diziam que em 15 dias mudava o mundo, mas também sabemos todos que ninguém acreditava nisso. Só eu, evidentemente. E agora cabe ocorrer ao setor. Não queira seguir as pisadas do anterior primeiro-ministro. É que o senhor disse o que disse, não há tanto tempo como isso, e agora estamos perante uma circunstância completamente diferente, e eu acho que, das duas uma, ou o doutor explica bem o que é que mudou, ou a gente fica sem perceber. E esta era a primeira pergunta de fundo que eu tinha para lhe colocar. Naturalmente, não queria deixar de afrontar as razões mais próximas que levaram a que o PCP colocasse um conjunto de propostas de audição. E tem a ver, naturalmente, com a demissão do seu anterior colega, Luís Novaes, entre os 4 que faziam parte da administração da Empordef. Ele aponta-nos aqui, já o tinha indiciado em termos públicos, pelas declarações que prestou, é mais pormenorizado documentalmente, incluindo documentalmente, na conversa que tivemos com ele, e coloca 3 ou 4 problemas que importa apurar para percebermos exatamente é que, digamos assim, a administração da Empordef não se entendia, ou a administração da Empordef nada fazia,
rima, não sei qual das duas é verdade ou poderá ser aceite. Primeira questão, Douro Azul. Houve um contrato assinado pela administração da Empordef em novembro de 2011. O Sr. Dr. Luís Novaes dá pormenores desse contrato aqui, hoje, dá indicações de preços individualizados e percebemos, pelas declarações do engenheiro Jorge Camões, que, embora ele tendo tido como administrador da Empordef conhecimento do contrato em novembro, só o trata formalmente nos estaleiros em 14 de fevereiro. Como explicar isto? Do ponto de vista daquilo que é uma empresa completamente pressionada pelos acontecimentos de resolver os problemas empresariais, haver um administrador, haver uma tutela, Empordef, que demora 2 meses e meio a entregar um contrato para, enfim, trabalhar no concreto. Não percebemos. Segunda questão. Asfalteiros. A mesma pergunta. Porquê é que, disse-nos o Dr. Luís Novaes, havia boas hipóteses, algumas até já alinhavadas documentalmente, de financiamento dos asfalteiros, porque é que, havendo desde novembro, havendo desde dezembro essa hipótese, concretizada já numa fase posterior, em janeiro, em reuniões em Madrid, porque espécie de, enfim, fenómenos, é que parece que a administração da Empordef, no seu contudo, no seu conjunto, votou desfavoravelmente essa hipótese. Aparece também ontem, por acaso, o anúncio de que a solução estará em vias de ser resolvida. Doutor, como? É capaz de nos desenvolver qual é a diferença entre a forma que está a ser preparada e aquela que podia estar em execução há 2 meses a esta parte, pelo menos? Última questão, que tem a ver com o processo de privatização. Podia também fazer-lhe a mesma pergunta por causa dos salários de dezembro. Se não havia financiamento nacional, se quiser falar disso, eu também lhe agradeço. Foi dito aqui pelo Dr. Luís Novaes que havia um financiamento nacional que garantia o pagamento atempado dos salários de dezembro, coisa que não ocorreu. Mas queria-lhe fazer uma última pergunta sobre matéria de privatização. Vamos admitir que vai para a frente esta ideia peregrina de privatizar uma empresa que tem uma área única de atividade, que tem, de facto, percebe-se agora, encomendas, pelo menos para 2 anos, à cabeça, e que tem capacidade de pôr os seus 650 trabalhadores, e mais ainda, a trabalhar nos próximos 2 anos. Vamos, por hipótese, imaginar que segue para a frente esta peregrina ideia de privatizar os estaleiros. Temos conhecimentos, suponho que é público, que o Arsenal do Alfeite terá, enfim, por decisão da Empordef, transferido um determinado valor de capital social para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu não sei se isto corresponde rigorosamente à verdade, fala-se em 16 milhões e meio de euros, não sei se este é o valor correto, fidedigno. A verdade é que, tendo esta transferência de capital sido efetuada, confirmará o Sr. Doutor, ia ter sido efetuada, como é que é, se privatizar os estaleiros a 100%, imaginemos esta hipótese, está-se a privatizar também parcialmente na cota-parte dessa transferência o Arsenal do Alfeite, sim ou não? Gostava que me respondesse também esta pergunta. E para já é tudo, Sr. Presidente.